Sabe, quando a gente pega uma Bíblia, a primeira impressão é que é um livro só, né? Mas a verdade é que ela é mais para uma biblioteca, uma coleção de textos reunidos ao longo de um tempo gigantesco. E é justamente a história de como essa biblioteca foi montada que a gente vai explorar agora. Então, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, o que é o tal do cânon? Depois, a gente mergulha na construção do Antigo Testamento e, em seguida, na do Novo. Daí vamos entender a polêmica dos livros disputados e, no final, ter uma noção do tempo absurdo que tudo isso levou. Beleza, começando pelo começo. Para a gente entender como essa biblioteca foi organizada, a gente precisa primeiro entender o que é que usaram como critério, sabe? E essa ferramenta é o conceito de cânon. Isso já nos leva direto para uma dúvida bem comum. Alguém já reparou que a Bíblia católica e a protestante são diferentes? Tem um número diferente de livros? Por quê? Pois é, a resposta para isso está toda na história do tal do cânon. Olha que interessante. A palavra cânon vem lá do grego canon, que era literalmente uma régua, uma vara de medir retinha que um carpinteiro usaria. E aí, no contexto religioso, essa ideia de medir foi adaptada. O cânon virou a regra, a norma, sabe? A lista oficial dos livros que eram considerados inspirados e que, por isso, serviam de padrão para a fé. E essa imagem aqui ilustra a ideia direitinho. Pensa só. Do mesmo jeito que uma régua serve para medir uma distância, o cânon era o critério usado para medir os textos, para decidir quais entravam e quais ficavam de fora dessa coleção sagrada. Era, no fim das contas, o padrão de autoridade. Certo, agora vamos para a primeira parte dessa biblioteca, a mais antiga de todas. A montagem do Antigo Testamento, nossa, foi um processo que demorou muito tempo. Séculos e séculos. Dá uma olhada nesse número. Cerca de 1046 anos. É isso mesmo, mais de 1000 anos. A gente está falando desde os primeiros textos lá da época de Moisés, por volta de 1491 a.C., até o tempo do escriba Esdras, lá para 445 a.C. É uma escala de tempo que é até difícil de imaginar, né? E aqui tem uma curiosidade. Como é que 39 livros viram 24? Bem, no cânon hebraico original, o Antigo Testamento era dividido em 24 livros. O motivo é bem prático. Alguns livros que hoje a gente conhece separados, tipo o 1º e 2º Samuel, ou os 12 profetas menores, na época eram juntados num rolo só. Então, o conteúdo é o mesmo. A contagem em 39 livros, comum em muitas bíblias hoje, é só uma forma diferente de organizar, separando esses livros. E essa ideia de uma coleção já fechada, definida, não é algo recente, não. Olha só o que o Flávio Joséfo, um historiador judeu lá do 1º século, escreveu. Ele fala em 22 livros, a contagem dele é um pouquinho diferente, porque ele deve ter juntado outros livros, mas o conteúdo é basicamente o mesmo. O importante aqui é que isso mostra que na época de Jesus, o Antigo Testamento já era visto como um conjunto de escrituras sagradas bem estabelecido. Ok, agora a gente dá um salto no tempo e vai para a segunda parte da nossa biblioteca. E aqui o contraste é absurdo. Se o Antigo Testamento levou mais de 1000 anos para ser formado, o Novo Testamento apareceu numa velocidade impressionante. Menos de 100 anos. Para pensar na diferença. Mais de 1000 anos para uma parte e menos de 100 para outra. Todos os 27 livros do Novo Testamento foram escritos nesse período, dentro de um século. É realmente um dos fatos mais marcantes da história da Bíblia. Mas como isso aconteceu tão rápido? Bom, no começo era tudo na base da pregação, oralmente. Só que a igreja foi crescendo, os apóstolos envelhecendo, e aí surgiu a necessidade de ter um registro escrito. E foi aí que os livros começaram a ser escritos. Agora, uma coisa é escrever, outra é ser reconhecido oficialmente. E esse processo de reconhecimento demorou um pouco mais. As igrejas tinham alguns critérios, tipo, foi escrito por um apóstolo ou alguém próximo, as outras igrejas aceitam esse livro, o que ele ensina está de acordo com o resto. Foi com base nisso que, lá no final do século IV, a lista de 27 livros foi finalmente oficializada. E agora a gente chega no ponto central daquela pergunta lá do começo, a questão dos livros disputados, os chamados apócrifos. É aqui que a gente entende por que existem bíblias com mais ou menos livros. A diferença, preto no branco, é essa. O cânon protestante tem 66 livros, o católico 73. Mas um detalhe super importante. Essa diferença está toda no Antigo Testamento. Sobre o Novo Testamento, os 27 livros, todo mundo concorda. Esses livros são os apócrifos. O nome vem do grego e significa ocultos, talvez porque a origem deles não era tão clara, sabe? Eles foram escritos naquele intervalo de 400 anos entre o fim do Antigo e o começo do Novo Testamento, um período que a tradição judaica chama de silêncio profético. A história desses livros é uma longa jornada.
Lá atrás, eles foram incluídos na Septuaginta, uma tradução super importante para o grego. Séculos mais tarde, Jerônimo, ao fazer a tradução para o latim, a famosa Vulgata, também incluiu esses livros, mas como uma observação, tipo, olha, são bons para ler, mas não para a gente criar doutrina em cima deles. O grande ponto de virada vem em 1546, no Concílio de Trento. Ali, em resposta direta à Reforma Protestante, a Igreja Católica bateu o martelo e disse, sim, esses livros fazem parte do cânon. E como reação, os protestantes foram, com o tempo, tirando esses livros de vez das suas Bíblias. Bom, e com isso a gente chega ao fim da nossa jornada, olhando para essa biblioteca completa e entendendo um pouco do caminho incrível que foi a sua montagem. E quando a gente junta tudo, dá uma olhada nesse número, 1542 anos. Desde os primeiros textos do Antigo Testamento, passando por aquele período intertestamentário até o último livro do Novo Testamento, a gente está falando de um projeto que levou mais de 15 séculos para ficar pronto. É realmente monumental. Então, o que fica dessa história toda? Primeiro, que a Bíblia não é um livro só, mas uma biblioteca. Segundo, que a montagem dela foi um processo humano, longo e bem complexo. A gente vê o contraste gigante entre o Antigo Testamento, que levou mais de 1000 anos, e o Novo, escrito em menos de um século. E talvez o mais importante, a gente entendeu que as Bíblias diferentes que vemos por aí hoje são o resultado de debates históricos sobre quais livros deveriam ou não fazer parte dessa coleção. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Saber que essa biblioteca levou 1500 anos para ser formada, com tanta discussão, tradução, debate, como é que esse conhecimento todo impacta a leitura desses textos hoje? É uma pergunta que, com certeza, continua a ecoar.